Foi uma história até legal desse título, né? Porque geralmente, em clubes grandes assim, geralmente o jogador que sobe pelo primeiro ano, que ali era meu primeiro ano de sub-20, geralmente ele ou fica na reserva, ou espera o segundo ano para amadurecer. Então, eu estava ciente desse passo a passo de entrar primeiramente no primeiro ano, que seria esse ano de 2008, como reserva. Fui para a Copa São Paulo como reserva, só que fiz uma boa Copa São Paulo entrando, e quando regressamos para se preparar para o Catarinense, foi aonde que o treinador Belmonte teve um problema com um atacante lá, que era o titular, que se eu não me engano era o Everton. O Everton não renovou o contrato com o Avaí, preferiu seguir outro caminho, e abriu um espaço para o ataque. E aí o Christian já era o titular, né? Que também era 90, que é da minha época, e o Belmonte pegou e me chamou e perguntou se eu estava pronto mentalmente, porque, querendo ou não, eu era mais franzino do grupo todo. Eu era o mais magrelinho, por mais que tinha muita velocidade, mas era magro. Ele perguntou se eu estava com a cabeça focada para aguentar mesmo a pressão do jogo do Catarinense Sub-20, porque quando a gente joga no CFA, é um jogo totalmente diferente do que jogar no Augusto Bauer, no campo de treinamento da Chapecoense, do Criciúma, que era muitos campos amadores que a gente pegava nessa categoria. E, cara, eu tive a oportunidade, estreiei, fui estreando bem, fui galgando meu espaço, estreando como titular, e, cara, foi uma campanha maravilhosa. Fizemos um primeiro turno sensacional. O Luiz Ricardo mesmo, que mandou a mensagem, era um dos zagueiros também do time. Então, a gente tinha um time muito, muito, muito entrosado. E, cara, uma coisa que me deixou muito feliz, porque nos outros times eu não tinha enxergado isso, e no Avaí eu enxerguei isso, que nesse ano os dois atacantes titulares eram o primeiro ano de júnior, que raramente acontecia, geralmente era mesclado, era um que era já segundo ano, que naquela época era ou quem era de 89, ou quem era até mesmo de 88, que era o caso do time do Brusque, que chegou na final, que a gente tinha muitos jogadores no último ano já estourando a idade, e a gente manteve aquela tradição dos dois jogadores ser do primeiro ano. Então, a gente tinha muita esperança e muita responsabilidade também. Eu e o Christian, o Wildemar também era o primeiro ano, o Johnny, se eu não me engano, também era os que era o primeiro ano de júnior e era um titular dessa campanha. Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande de estar defendendo as cores do Avaí, de estar defendendo as cores do Avaí, e ser o primeiro ano. E, cara, foi tudo fluindo muito bem, o entrosamento vindo do Sub-17, a recepção também dos juniores dos anos 89, 88 também nos receberam muito bem. Então, a gente foi trilhando um caminho de vitórias aí em 2008 que foi levando a gente até chegar nessa gloriosa final, que foi a primeira final inesquecível da minha carreira, de tantas outras, mas essa foi a primeira final inesquecível da minha carreira, essa de 2008. Essa do 6-2 na Chapecoense, né? Na final do estadual. No Brusque, isso. No Brusque, 6-2 no no Brusque. Brusque. O Renan goleiro era desse time, ou Lécio? Não. O Renan era, mas ele era reserva, porque o titular era o Diogo. Não sei se você lembra dele, o Diogo, que fazia parte do elenco de 2008. Só que o Diogo, ele era o último ano dele, né? Era de 88. Então, o Diogo ele tinha uma situação que aconteceu comigo em 2009, que o Diogo, ele treinava com o profissional, só descia para jogar. Então, ele só descia um dia antes para jogar, mas o Diogo que foi o titular dessa campanha de 2008. O Renan já foi na de 2009. E desse time de 2008, quem é que tava lá contigo? Tu falasse alguns deles aí, o Wildemar, o Medina. Sim. Era desse time também? O Medina também já é do outro ano? Não, o Medina é o de 2008 também. Medina era titular. A gente tinha um time muito jovem, assim, para a categoria, né? Porque se você pegar eu, Christian, Wildemar, Johnny, Medina, mais o Marcos Paulo também, são 6 jogadores que era o primeiro ano que estavam sendo titular da equipe. Fora o Luiz Ricardo, que entrava todos os jogos, então era o 12º jogador.
Então, a gente tinha um grupo muito jovem. Tinha o Cleiton também, que fez história aí no futebol catarinense, jogou várias passagens, né? O zagueiro Cleiton. O Cleiton zagueiro, irmão do Marquinhos Júnior, né? Isso, do Marquinhos Júnior, tem ele. Tinha o Kleberson também. Diego Ivo, que Sim, também era o veio Branca na época, né? É, Na o época era Branca. conhecido como Branca.